Nós já falamos sobre legislação, já falamos sobre técnicas de prova discursiva e hoje nós vamos começar um assunto muito gostoso, que é o currículo da cidade. É justamente a concepção de educação junto à Prefeitura de São Paulo, a nossa Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Então, nós vamos falar sobre o currículo, como ele foi implementado, como ele chegou a ser o que ele é hoje, e esclarecer dúvidas de como é que se trabalha as diferentes áreas de conhecimento pautados nesse novo currículo. O currículo da cidade foi pautado em uma grande discussão nos últimos anos. Em 2017, há muitas mãos de estudantes e professores, após muitas pesquisas, foi se levantado o que era necessário se implementar como currículo próprio para a nossa cidade. E alguma das bases que estruturou o nosso currículo foi a Agenda 2030. Lembram que em 2015 nós conversamos, os 193 países que fazem parte da Organização das Nações Unidas, da ONU, conversaram e organizaram os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030, para que se mudasse a forma como discutir as questões ambientais, sociais, em todos os países, para que a gente mudasse um pouco a questão do que estamos vivendo hoje, enquanto cidadão, enquanto país, com os objetivos de uma vida mais sustentável, mais ética, mais solidária. A Agenda 2030 foi uma das bases para se discutir o currículo em 2017. Então imagine, nós temos aí 5 anos de discussões, estamos em 2022. E aí, quando foi discutido toda essa agenda, se levantou a matriz dos saberes. A matriz dos saberes são os pontos que devem ser trabalhados de uma forma integral no indivíduo desde a educação infantil, para que nós pudéssemos desenvolver cidadãos ao longo dos anos mais éticos, solidários, políticos, numa sociedade com equidade. Então, essa foi a base do currículo para se trabalhar nas várias áreas do conhecimento, a matriz dos saberes. Tá? Bem, por que isso? Porque a escola é um espaço social por excelência, né? E a escola é um espaço social na esfera pública. Se nós pensarmos que a criança, quando ela sai da família, o outro espaço que ela convive é na escola. E não só a criança, como os jovens e adolescentes também convivem com todas as diferenças sociais, políticas, religiosas. Estão ali, dentro da escola, trazendo suas experiências de comunidade para dentro do meio escolar. Então a escola tem um papel importantíssimo em desenvolver os vários saberes. Ela tem esse espaço de discussões e de desenvolvimento social e político da criança, do adolescente e também dos seus professores e funcionários. A comunidade escolar senta para conversar e montar o seu projeto político-pedagógico diante das demandas da sua região. Por isso que a gente discute projeto político-pedagógico como uma ação efetivamente criada, produzida e registrada, implementada e registrada para que possa ser avaliada e melhorada ao longo do processo, porque é na escola que todas as questões sociopolíticas acontecem, nas várias formas e nas várias áreas do conhecimento. Tá? Bem, educar no Centro da Educação Infantil, SEI. O que é SEI? Vamos guardar um pouquinho as siglas, isso foi proposital na apostila. SEI é Centro de Educação Infantil, é o que nós chamávamos de creche. A Escola Municipal de Educação Infantil, a EMEI. Os Centros Municipais de Educação Infantil, CEMEIs, onde a creche e a EMEI estão juntas, tá? As Escolas Municipais de Educação Bilíngue para Surdos, as EMEBs, nos Centros das Escolas Infantis Indígenas, CEI, e nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, as EMEFs. Educar nesses lugares, nesses ambientes, nessas instituições, é oferecer situações a constituir propostas que estejam vinculadas às necessidades autênticas dos bebês, das crianças, às suas perguntas, aos seus gestos, às suas experiências. É o escutar essas crianças, escutar essas comunidades, tá?
Então, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, DCNEI, em seu artigo 7º, afirma que este nível educacional exerce uma tripla função na sociedade brasileira. A primeira é a função social, porque a escola é um ambiente social onde se compartilham experiências. A segunda função desse ambiente educativo é a função política, onde se discute a questão dos direitos e deveres, as possibilidades das diferentes classes sociais. E a terceira é a função pedagógica, propriamente dita, que é a ação do ensinar, do instruir, né, das áreas do conhecimento. Então, olha que interessante. Nós temos, então, 3 funções dentro da sociedade brasileira em nível educacional, que estão pautados lá nas diretrizes curriculares nacionais de educação infantil. Tá? Bem, e tudo, como que se organiza e como se orienta todo esse caminho da educação? Pelos documentos oficiais, né? Se a gente pensar que a educação infantil, ela é definida pela Declaração dos Direitos da Criança, que é internacional, a Constituição Federal do Brasil, a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases de Educação, lá de 1996, as DCNEs, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Infantil, o Currículo Integrador da Infância Paulistana, os indicadores de qualidade da educação infantil paulistana, que indicam as demandas, as necessidades de mudanças, de implementações das instituições de educação, das escolas, das unidades de ensino. Todos esses documentos provocaram um redimensionamento do papel da escola. Porque então estão pautados em legislações, em documentos, em marcos oficiais, que mudam a nossa forma de ver a escola e o papel dela junto à sociedade, tá? Bem, os territórios como elementos de vida comum. Quando a gente fala de escuta da comunidade, de que a escola tem que estar aberta, a escola não está numa ilha, não está isolada. Território e cultura estão implicados em ambientes, em uma significação que reflete na educação dos bebês e das crianças. E se a gente pensar que os territórios estão sempre em evolução e em mudança. Por isso a escola tem um papel fundamental em estar observando, vendo, convivendo com essas mudanças nos seus diferentes territórios e implementando novos caminhos, novos processos de aprendizagem e de desenvolvimento social, cognitivo, afetivo, político, né? Então, como esses espaços sociais, esses territórios, são os lugares onde as pessoas convivem, né, onde elas criam vínculos, nós devemos imaginar que eles são espaços educativos, que nós estamos num território de aprendizagem constante. Por isso a escola tem um papel fundamental de escuta e de desenvolvimento de mecanismos para ajudar essa criança no seu desenvolvimento pleno e integrador. Porque a criança ela é um indivíduo, ela passa por modificações ao longo da vida, mas ela é a mesma pessoa. Então a criança, aquele bebê lá da educação infantil, lá do Centro de Educação Infantil, ele vai chegar na EMF, na Escola de Ensino Médio, no final da educação básica, é o mesmo indivíduo, com vários momentos de desenvolvimento e fases desse desenvolvimento. E isso vivendo numa sociedade, num território. Portanto, deve ser um lugar de aprendizagem, de formação constante, em que todos os aspectos dessa criança, desse indivíduo, sejam respeitados. Aspectos sociais, afetivos, políticos, onde direitos e deveres estejam sendo trabalhados de uma forma igualitária, com equidade, para que a gente modifique, né? A gente consiga modificar os espaços e fazer com que esses indivíduos se tornem pessoas com uma formação completa, integrativa, né? Da criança ao jovem, cidadãos mais políticos, mais solidários, mais envolvidos com as questões ambientais, sociais da sua região, tá? E a escola é um ambiente privilegiado para isso, tá bom? E qual foi, né,
o princípio fundamental, melhor, os princípios fundamentais de discutir o currículo integrador da infância paulistana. Quais foram os princípios? A educação para a equidade, que equidade é diferente de igualdade. A equidade está vinculada a eu entender que todos têm o mesmo direito, mas precisam ter acessos adequados às suas necessidades. Então, a gente sempre coloca, quando fala de equidade, aquele post muito conhecido do campo de futebol, onde os menininhos estão assistindo com diferentes estaturas. E nos posts tem essa criança mais alta, que se sente muito confortável, e as crianças menores, da mais alta até a menor, a mais baixinha, que não enxerga nada, mesmo estando no mesmo ambiente, que é o estádio, que é ali ao lado do campo de futebol. E no segundo post, o que você tem? Você tem as crianças, só que para cada estatura há caixas diferentes, para que todas possam enxergar o campo. Isso é equidade. Quando eu dou o mesmo direito, mas garanto o acesso de todos, diante das suas diferentes necessidades. Então, a educação hoje, o currículo, ele foca em uma educação com equidade, para que todos possam conseguir atingir o desenvolvimento, o pleno desenvolvimento, de acordo com a sua individualidade. Tá? A educação inclusiva. O que é educação inclusiva? A gente tem falado muito desse conceito. Educação inclusiva no campo educacional, a escola é um espaço para inclusão, para desempenhar um importante papel na luta contra a exclusão social e racial. A gente fala muito disso. Mas o que é uma educação inclusiva? Não está falando só de pessoas portadoras com deficiência. Não é isso. Não está falando só disso. Mas está falando de todo tipo de inclusão, de todo tipo de diferença, seja ela física, seja ela estrutural, seja ela de etnia, seja ela religiosa. A escola tem que ser um ambiente onde as pessoas se sintam pertencentes a esse ambiente e desenvolver isso para a sociedade. A escola inclusiva, ela acaba com a questão da segregação, da desigualdade, porque o mundo, ele acaba desenvolvendo e apresentando para nós diariamente essa questão da segregação das pessoas, da invisibilidade das pessoas. E quando eu penso numa escola inclusiva, num currículo inclusivo, eu estou pensando numa escola realmente para todos, independente de como são esses indivíduos. Todos pertencem a esse ambiente, todos se sentem pertencentes e todas as suas necessidades e demandas são atendidas para que haja um pleno desenvolvimento social, e cognitivo. E aí nós falamos da educação integral, mais um dos fundamentos do currículo da integral, do currículo da escola paulistana, da educação infantil. O que é uma educação integral? Não estamos falando de horário, de tempo, estamos falando da questão da integralidade da criança. A criança, o bebê, ele é um indivíduo que vai ter as várias fases do desenvolvimento, vai passar por essas fases e vai chegar à vida adulta. Então, não pode ser, essas fases não podem ter rompimentos, rupturas. Saiu do centro de educação infantil, vai para a EMEI, parece que a criança mudou, não é mais a mesma criança. Não, é a mesma criança. Ela tem que ser recebida com uma sequência, com integralidade. Saiu da educação infantil, vai para o ensino fundamental, parece que mudou, que é uma outra criança. Não, ela está dentro de uma instituição de educação e ela é a mesma criança que era lá da educação infantil. Ela está apenas numa fase diferente de desenvolvimento. E assim por todo o processo de educação básica. Ensino Fundamental 2, ensino médio. Então, uma educação integral é uma educação que consegue enxergar o indivíduo desde bebê até a sua formação na educação básica, quando já se torna um adulto. Mas um adulto que teve garantido o direito, o acesso à formação, ao pleno desenvolvimento da sua potencialidade, num ambiente solidário, de equidade, de inclusão. E desde criança até a vida adulta, sem rupturas. É um indivíduo e ponto, tá? Isso é importante ter para entender o que é o currículo integrador.
O currículo integrador é pensar no ser humano como um todo, íntegro, onde todas as necessidades da escola não só trabalha as questões cognitivas, as questões de aprendizagem pedagógica, mas as questões sociais, políticas, emocionais. É necessário que a escola tenha essa escuta e essa visão, tá? E pensar em educação integral é estar comprometido com algumas variáveis, porque elas realmente são situações variáveis. Integralidade e inteireza dos sujeitos, que eu acabei de falar, o sujeito como um único ser, desde o nascimento, né, até com toda a sua complexidade de indivíduo. Articulação dos diferentes saberes, linguagens e conhecimentos, porque nós recebemos na escola todas as formas de linguagem e isso tem que ser trabalhado com todo o respeito, as diferentes formas de culturas, os saberes diferentes, e isso deve ter um espaço de acolhimento na escola e de trabalho. Por isso que a gente discute que o currículo é um currículo que escuta a sua região, escuta a sua comunidade escolar, para poder produzir, desenvolver uma ação pedagógica de qualidade e o projeto político-pedagógico possa ser implementado buscando atender toda essa demanda. Práticas pedagógicas integradoras, que eu acabei de falar, né? Não haver rupturas das questões de faixa etária, das questões de mudança, de modalidades de ensino, mas sim estar isso integrado, tá? O currículo integrador, que é quando pensa no ser humano como um todo, e os saberes são trabalhados nas áreas de conhecimento, olhando esse todo do indivíduo, todas essas questões, porque aprender a língua portuguesa é uma questão de comunicação, é uma questão de linguagem, é uma questão de socialização. Então, discutir isso, então, não é aprender pelo aprender, mas o aprender como uma ação política, social, produtiva. Oferta educativa em tempo integral, esse é um processo que a Secretaria Municipal de Educação tem buscado, que é tentar atender as demandas das suas diferentes comunidades, poder desenvolver um período maior dessas crianças dentro da escola, né? Para que elas possam ter um período produtivo. Então, aqui está se falando de tempo, mesmo de horário, mas que essa criança fique na escola, desde que a demanda esteja atendida, né, que haja vagas disponíveis, condições de atendimento a toda a demanda. Algumas escolas da Prefeitura de São Paulo já trabalham com período integral, mas que seja um período produtivo. Não é tempo a mais na escola, mas tempo educativo maior, de produção educativa, né, de aprendizagem maior. Tá? Bem, aí nós vamos falar um pouquinho sobre o currículo para a cidade de São Paulo, as matrizes dos saberes. Matriz dos saberes é algo para a gente pensar o porquê que eu ensino e para que eu aprendo, né? Então, a matriz dos saberes, estabelecida pela Secretaria Municipal, ela fundamenta assim que nos princípios éticos, políticos e estéticos definidos pelas diretrizes curriculares nacionais. Então, não é uma produção sem fundamentação. É uma necessidade de discutir o currículo nacional, né, de uma forma em que a gente pense na questão política, na questão ética e na questão estética. E o que são princípios éticos? São os princípios que nós tanto falamos dentro da nossa sociedade. Justiça, solidariedade, liberdade, autonomia, respeito à dignidade da pessoa. Nós discutimos muito isso no nosso dia a dia, mas quando isso vira uma prática de ação, né? O que são princípios políticos? É o reconhecimento dos direitos e dos deveres, da cidadania, o respeito ao bem comum. Então, a escola é da comunidade, a escola é do aluno, o aluno também pertence à escola, então é um ambiente especial, é um ambiente de cuidado. A unidade de saúde é da comunidade. É a questão do ter o direito, ter o dever e entender que você faz a parte desse bem comum, a preservação do ambiente, a preservação da cidade, o cuidado com a cultura, com a história da sua região. Isso são questões políticas. E os estéticos, os princípios estéticos?
né? Sensibilidade. A questão de desenvolver a sensibilidade para todas as diferentes culturas, para todas as manifestações culturais de conhecimento. É saber ouvir o outro, é saber receber as diferentes culturas, e criar e valorizar isso. Aspectos criativos, o desenvolvimento de manifestações. Olha o quanto é importante. Esses princípios que estão lá, né, nos currículos, nas diretrizes curriculares nacionais, fundamentaram o nosso currículo, a nossa matriz de saberes, tá? Então vamos lá. Bem, outra coisa importante é lembrar que todos os saberes são historicamente acumulados, né? Então, assim, todos os saberes, desde a criança até o adulto, nós acumulamos conhecimentos, acumulamos saberes, e eles devem ser respeitados, reconhecidos e valorizados. Por isso que há uma respeitabilidade, uma discussão sobre isso nas diferentes comunidades escolares da nossa cidade, nas diferentes regiões da cidade. Valores fundamentais da contemporaneidade, o que vivemos hoje, porque o que vivemos hoje tem relação com a história, com as questões históricas. Então, estar se relacionando com esses valores fundamentais para que haja a construção de um futuro mais ético, mais político, mais solidário. E concepções de educação integral e educação inclusiva, que fazem com que a gente repense, né? Um desenvolvimento humano integral, um humano sensível às demandas da sociedade, né? Sempre pensando na equidade. Então, a matriz dos saberes, ela se fundamenta com os marcos oficiais, que são os documentos oficiais, sejam eles internacionais ou nacionais, e alguns que a gente pode citar são as convenções internacionais sobre direitos humanos, direitos da infância e da adolescência e direitos das pessoas com deficiência, que são convenções internacionais, inclusive discutidas junto à ONU, né? Os artigos da Constituição Federal, da Educação Infantil, da LDB, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, tá? A lei que a gente já apresentou lá na aula de legislação, a Lei 10.539, a Lei 11.645, que falam da obrigatoriedade de discutir no currículo as questões e a cultura afro-brasileira e indígena. Isso é necessário porque faz parte do nosso legado, da nossa história, né? A lei agora de 16.478, que institui a política municipal para a população imigrante. Olha que interessante. Preocupar com quem está chegando, que dispõe sobre os objetivos, os princípios, as ações prioritárias para receber os imigrantes, que nós já vivemos, é uma realidade da nossa sociedade paulistana. Nós temos a Lei 11.340, que fala sobre a violência contra a mulher, o Plano Nacional de Educação, que a gente até discutiu lá em legislação as metas, e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? E além ainda nós temos a Lei 16.493, que é a inclusão dos direitos, dos temas direitos humanos nas escolas, para universalizar os marcos internacionais das Nações Unidas. Porque nós trabalhamos, sem dúvida, com pactos internacionais para que a gente pense num planeta, porque hoje nós temos que olhar que fazemos parte de um planeta, que é a nossa casa, e que nós temos que cuidar dessa integralidade, né? Não só de nós enquanto cidade de São Paulo, mas enquanto cidadão deste planeta, tá bom? Então são alguns marcos importantes, né? Então os documentos legais que mencionam o direito à educação ou destacam a relação entre direito, educação, formação e desenvolvimento humano, tudo isso está muito voltado, foi isso que pautou toda a nossa discussão para formar a matriz dos saberes da cidade de São Paulo, tá? Inclusive as atas das Conferências Nacionais de Educação, as CONAES, ok? E aí nós vamos falar da matriz dos saberes. Eu tentei deixar bem colorido para que a gente possa enxergar, né, melhor. A matriz dos saberes, ela aponta as seguintes matrizes: pensamento científico, crítico e criativo, que é o saber acessar o conhecimento, investigar, organizar,
a curiosidade, a ludicidade. Então isso eu trabalho nas várias áreas do conhecimento, português, matemática, geografia, história. Então a matriz dos saberes é uma forma de eu pensar como eu vou trabalhar as áreas do conhecimento para desenvolver estes saberes, né? Resolução de problemas, saber descobrir as possibilidades, discutir sobre isso, brincar, avaliar, gerenciar experiências, tá? Comunicação, saber utilizar as múltiplas linguagens, a construção verbal, a verbo visual, as tecnologias digitais. Olha que coisa interessante. O autoconhecimento e o autocuidado. Saber se conhecer como indivíduo, se respeitar e se cuidar. Como eu desenvolvo isso nas áreas do conhecimento? Trabalhar a ciência, quando eu falo de alimentação, saúde, como desenvolver esse saber, essa matriz, autocuidado. Para que eu não tenha que ficar discutindo até essas questões hoje de é ou não importante vacinar, quando eu tenho que cuidar de mim, cuidar do outro, né? Então, cuidar da saúde, cuidar do espaço onde eu vivo e também me autoconhecer, saber meus limites, me respeitar, né? Autonomia e determinação. É um saber que a gente discute o criar, o escolher, o recriar, criar estratégias, organizar-se. Como eu trabalho isso nas diferentes áreas do conhecimento. Abertura à diversidade, o receber as manifestações culturais, as diferenças, os indivíduos que vivem em sociedades, em comunidades diferentes, saber compreender a diversidade social que existe, respeitar, né? Me abrir a conhecer. Responsabilidade e participação, nós não estamos ilhados, então desenvolver na criança a questão da colaboração, do participar, do estar responsável por si e pelos espaços coletivos, né? Saber, empatia e colaboração, olha que coisa linda. A gente discutiu tanto a empatia agora na época da pandemia, e ela deve continuar nas nossas discussões. O que é empatia? É quando eu me coloco no lugar do outro. E aí eu consigo ser mais sensível ao que o outro está vivendo. Né? Então, essa troca, né? E a colaboração por isso. Trabalhado esses saberes, né? Esses saberes nas áreas de conhecimento lá, nas disciplinas, né? Repertório cultural, desenvolver todas as possibilidades de cultura, de manifestações, ampliar o repertório, não é porque a criança está, ou o adolescente vivendo num único ambiente social, que ele não tem as possibilidades de desenvolver outro repertório cultural. Então, dar essa abertura em todas as áreas de conhecimento, né? Então, novamente, estamos aí nos colocando como responsáveis por repensar com compromisso com a educação para a equidade, para uma educação inclusiva e a educação integral. Educação para as relações étnico-raciais, educação para as relações de gênero, educação especial na perspectiva da educação inclusiva, de pertencimento, de acolhimento, educação para o desenvolvimento sustentável, Agenda 2030 da ONU. Então, olha o quanto é importante esses compromissos serem assumidos pela Secretaria Municipal de Educação através do currículo e desenvolvidos nas suas diferentes unidades de educação, tá? Então, desde o primeiro momento, quando se falou de currículo, né, da cidade, a Prefeitura e a Secretaria Municipal adotaram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a ODS, como compromisso a ser cumprido pela nossa cidade até 2030. Lembrando que como foi um pacto, né, ambicioso dos 193 países que fazem parte da ONU, a Prefeitura de São Paulo buscou ser uma das que deu o pontapé inicial no sentido de se organizar para isso já estar implementado no nosso currículo a partir desde essa época, desde 2017, para os próximos anos até 2030, para que essa agenda possa ser cumprida na nossa cidade, tá? E lembrando sempre que para essas questões serem discutidas, é necessário que a democracia aconteça dentro dos espaços educativos, do processo educativo. Então, um currículo com perspectiva democrática, onde haja escuta nos diferentes territórios,
a escuta do aluno, a escuta da sua comunidade, para que se possa desenvolver as ações pedagógicas e políticas para implementar, né, todos esses princípios de educação por equidade, solidariedade e inclusão. Quais são as palavras-chave dessa implementação do currículo da cidade? As palavras são educação, territórios, porque eles estão sempre em movimento, equidade, educação inclusiva, educação integral, relações étnico-raciais, relações de gênero, educação especial, Agenda 2030, ONU e democracia. Então, a educação é entendida como um processo social, um bem público e um valor comum a ser compartilhado por todos, tá? E aí vamos lá. As interações como modo de ser e estar no mundo. As interações é justamente as concepções que orientam a proposição do currículo integrador da infância paulistana, afirmam que o processo de aprendizagem acontece como resultado de uma construção pessoal dos bebês e das crianças, é interação ativa com as outras crianças. Então é interessante que a gente pense que essa relação com outras crianças de diferentes idades, com os adultos e com os elementos da cultura é que formam, né, que desenvolvem toda a formação do indivíduo. Tá? Então vamos lá. A brincadeira, como experiência de cultura, é discutir justamente que as brincadeiras desenvolvem o lúdico, privilegiam o processo, então o brincar com uma visão educativa. Isso é importante, né? Pensar que até nos momentos de brincadeiras há uma formação, ao desenvolvimento de aprendizagens, ok? Então vamos agora falar de linguagens e práticas culturais, tá? Parei um pouquinho. Comecei a tossir. Quer falar de novo? Eu vou falar de novo de linguagens e práticas culturais. Tá. Vou ver se a tosse vai. Quer tomar água? Toma água. Tomando água. Vamos lá. Ó, já tô no post 10. Vamos lá. Então vamos agora falar de linguagens e práticas culturais. Bem, se nós começarmos a pensar que a formação da identidade confiante, que essa formação aberta, interessada e curiosa, só vai acontecer se ela for privilegiada desde a mais tenra infância. Então, todas as linguagens da criança devem ser desenvolvidas num espaço em que seja respeitado o seu saber, a sua cultura, a sua experiência e que possibilite um pleno desenvolvimento através do quê? Do lúdico, da integralidade, das diferentes relações com outras crianças, com outros adultos, com outros ambientes. E a escola é um espaço social privilegiado para isso, né? Todos nós dentro da escola somos educadores, né? Então é importante pensar nisso. Lembrar que essa socialização, ela acontece nos múltiplos contextos e tecnologias. Essa socialização de um para com o outro, né? As palavras que sintetizam as ideias-chave desse capítulo são interações sociais, né? Brincadeira, expressão, escuta, acolhimento, participação e atividade. Eu aprendo fazendo, eu aprendo com o outro aprende comigo, tá? E aí é onde nós somos desafiados para nos reinventarmos enquanto educadores. A ação docente da educação infantil, ela acaba sendo reinventada quando o trabalho do professor de educação infantil se efetiva no conhecimento, né, sobre o contexto em que ele está situado, né, onde se elabora um projeto político-pedagógico na definição de estratégias, né, da UE e nas discussões curriculares, escutando as necessidades da sua região. Então, quando eu falo em currículo, quando eu falo na ação do professor, eu falo na ação de um facilitador para que essas interações aconteçam, né? Então, desde que componham narrativas curriculares que fazem com que eu discuta a interação, os tempos, as materialidades e o espaço. E o que é materialidade? Né? Porque eu tenho o espaço educativo e o que são materialidades?
Materialidade é quando tudo que eu tenho, tudo que eu vou trabalhar, produz aprendizagem e conhecimento. Um copo é apenas um copo no armário. Agora, quando eu pego esse copo e faço dele um chapéu, um personagem de história, esse copo se torna materialidade, porque ele começa a ter uma função de aprendizagem. Então, muitas vezes nós temos muitos materiais nos armários da escola, mas nem todos estão tendo função de materialidade. Nem todos estão sendo usados como deveria, como é possível para desenvolver aprendizagens. Então, materialidade é quando eu utilizo o que eu tenho, um graveto, terra, água, um objeto, um papel colorido, com uma função de aprendizagem, tá? E sempre lembrando que há variáveis nesse processo, né? Há mudanças, não é linear. O espaço educativo, a materialidade das coisas, os tempos são variáveis, sempre presentes no dia a dia escolar, mas que mudam, porque as crianças têm processos educativos diversos, né? Fases diferentes de desenvolvimento. Então vamos lá. É preciso considerar as situações que provocam aprendizagens e que estão presentes no dia a dia da escola. Modos de organizar a vida da escola, educação infantil, modos de organização do grupo, cenários de investigação e brincadeiras, projetos, oficinas ou ateliês. Tudo isso interligado para quê? Para que a gente possa conviver, conhecer-se, expressar, explorar, participar e brincar. Olha, essas interações acontecerem, o espaço ser um lugar privilegiado de conhecimento. E aí eu vou comentar com vocês sobre documentação pedagógica. Todo esse processo, todos esses caminhos, todos esses mecanismos precisam estar documentados para que a gente possa, ao longo do processo, ir avaliando as ações e reinventando, recriando, refazendo, implementando, mudando, se for necessário. E a documentação pedagógica, ela é importante, é uma longa história falar de documentação pedagógica, quando se faz um registro pelo registro. Mas quando o registro é um processo de reflexão democrático, de prática, onde a gente discute toda a avaliação desse processo, né? Como está se dando o processo, se ele deve passar por modificações, por novas implementações, ele se torna um documento importante para efetivar o nosso trabalho educativo. Por isso que é importante pensar que a documentação pedagógica não é um registro pelo registro, mas ela é uma documentação que apresenta todo o desenvolvimento do trabalho da ação pedagógica e política da nossa unidade e dos nossos colaboradores, da nossa comunidade escolar, tá? Então, para sintetizar, as palavras que sintetizam essas ideias, né, são protagonismo. Todos nós estamos envolvidos, a criança e o educador, o professor, eles estão envolvidos criando ações, movimentando processos, eles fazem parte dessa construção. Protagonismo, intencionalidade pedagógica. Eu sei porque eu estou na escola como professor, eu tenho clareza da minha função. Então, há intenção na minha ação, tá? Metodologia de projetos. Quando eu penso sobre o projeto como uma ação educativa para desenvolver o cidadão de uma forma plena, a criança. Os registros, olha lá, registros pedagógicos, quando eu documento o que eu estou fazendo para poder ir conhecendo o processo e revendo o meu processo e avaliando, né? Então, registros e documentação pedagógica, tá bom? E vamos agora em articulando a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental. Né? Vamos ver que a infância é um tempo fundamental para bebês e crianças, não é isso? E elas observam nesse período, elas pesquisam, elas criam, né? Experimentam modos de participar, de conviver, e com isso elas desenvolvem diferentes aprendizagens, né? Então, desde o mundo social até o mundo natural, elas aprendem, né? Aprendem desde a dizer a palavra, elas se constituem como autoras e protagonistas desse processo de desenvolvimento, né?
E aí nós temos que pensar nessa complexidade de interatividade entre a educação infantil e o ensino fundamental. Porque não pode ter ruptura. Essa criança que sai lá da EMEI e vai para o ensino fundamental é a mesma criança. Então tem que estar lá dentro dela pontos comuns de bebês até a criança de 12 anos, que é a brincadeira, a ludicidade, a fantasia do real, a interatividade, a reiteração, né, o fazer novamente. Isso acontece do bebê até a criança mais velha. Né? A criança brinca, ela fantasia o real, né? Ela faz a questão da interatividade contínua com seus grupos, ela reitera, ela refaz, ela faz de novo. Então, como integrar isso na educação infantil para o ensino fundamental para não haver ruptura? Como isso acontece? Quando a gente faz a integração do currículo. Construir um currículo que possibilite relacionar as crianças, que são aquele bebezinho, com a criança maior, que saiu lá do SEI, saiu da EMEI e está indo para o ensino fundamental. Quando faz esse processo de forma integrada, onde não há ruptura, a criança tem um desenvolvimento pleno e se sente envolvida nesse processo, né? E não há aquela questão de que está indo para um ambiente novo e desconhecido, mas é um ambiente de continuidade, assim como a criança cresce dentro da sua casa e ela vai aprendendo a conviver com o seu desenvolvimento social, humano, sem rupturas na sua residência. Ela de bebê se torna a criança da família. A mesma coisa deve acontecer com essa integração de bebê a criança do ensino fundamental. Então, essa articulação dos níveis em educação infantil com o ensino fundamental, ela cabe aos adultos, nós, né, que trabalhamos e devemos oferecer à criança segurança, confiança, boas expectativas, né? A gente ouve isso quando a criança vai bem, vocês vão ver, no ensino fundamental é diferente. Não, no ensino fundamental é algo novo, mas é tão bom quanto aqui, né? É tão bom quanto estar na educação infantil. Né? Nós vamos ter novas aprendizagens, novos espaços, né? Então, o que sintetiza isso? Infância passa por transições que devem ser integradas. Infância, transições e integração são as palavras-chave. O currículo integrador faz com que eu pense a criança como um único indivíduo que deve transitar no seu processo de desenvolvimento num ambiente integrado. Tá? E para que isso aconteça, precisamos ter uma implementação do currículo e uma gestão democrática, onde a gente escute todos os envolvidos, todos os nossos parceiros de educação, sejam os pais, a criança, os educadores, aqueles que trabalham próximos à criança. A comunidade escolar tem que ter uma escuta, né? Para que aconteça a gestão democrática, nós temos que pensar o quê? E o projeto político-pedagógico de ação, compromisso com o Plano Municipal de Educação e com o Plano Municipal pela Primeira Infância, tem que ter um compromisso de querer mudar a nossa escola como um ambiente propício para a formação integral da criança, compromisso com a rede de proteção social. A escola não está ilhada, nós temos que conversar com os nossos parceiros da saúde, dos conselhos tutelares, da área de proteção da criança, da vara da criança e do adolescente, das ONGs que dão assistência e atividades à nossa região, onde a nossa escola está inserida. A rede de proteção são os parceiros, é uma rede mesmo, que tenta cuidar da nossa infância, né? Compromisso com a Base Nacional Comum Curricular, não esquecer que todas as ações da cidade estão pautadas, vinculadas na Base Nacional Comum Curricular, porque nós estamos no nosso país e estamos debaixo da legislação para acompanhar todo esse processo de educação, respeitando a nossa Base Nacional Comum Curricular. Então, para que isso aconteça, para que haja essa gestão democrática, aí nós tenhamos a questão de conviver
do brincar, do conhecer-se, do expressar, do participar e do explorar, valorizando tudo isso, ó, diferenças, o aprender, o brincar, o conhecer o outro, o conhecer-se. Olha, dentro da matriz dos saberes, quantas coisas estão integradas no desenvolvimento pleno de uma criança. Começa lá na educação infantil, lá no Centro de Educação Infantil, no SEI, e vai até o final da educação básica, tá? Isso é uma educação democrática. Isso é uma gestão democrática, compromisso com o outro, compromisso com a criança e com a sua comunidade. Quais as palavras que sintetizam as ideias-chave desse capítulo que nós estamos conversando? Democracia, gramática pedagógica, eu entender, eu compreender a ação pedagógica, projeto político pedagógico efetivamente existente, uma ação que muda, que transforma o espaço educativo, o espaço escolar e a sua comunidade no entorno, né? O Plano Municipal de Educação, que é um compromisso que nós temos, o Plano Municipal pela Primeira Infância, Rede de Proteção Social, porque fazemos parte de uma sociedade. Então a escola não está sozinha, há vários parceiros, desde as lideranças da comunidade, a saúde, a questão jurídica, judicial. Nós temos todo um leque de organizações preocupadas com o desenvolvimento da infância, né, e o cuidado para que essa rede de proteção funcione. Base Nacional Comum Curricular, que é a nossa pauta, onde a gente se pauta para desenvolver os nossos projetos, a nossa ação educativa, respeitando o que a legislação nos propõe, tá bom? Eu estou aqui à disposição de vocês, caso vocês precisem tirar dúvidas, basta entrar em contato comigo através do site, através do e-mail, e com certeza nós vamos conseguir prosseguir nesse estudo do currículo da cidade de São Paulo. E até o próximo encontro. Espero que tenha sido esclarecedor. Boa sorte e bons estudos.